Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Como é que passaram a semana depois da última edição, do último vídeo que a gente fez aí? Bom, estamos aqui mais uma vez, quero agradecer novamente, agradecer sempre a vocês aí pela força ao canal. O canal está crescendo, está subindo legal mesmo. Acredito que realmente a gente está conseguindo trazer o propósito do canal e vocês são as pessoas principais e responsáveis por esse sucesso do nosso canal. Porque o canal não é meu, o canal é de vocês, tá? Eu sou simplesmente uma pessoa que tenta trazer o conteúdo para a gente poder discutir. Na verdade, eu estou aprendendo muito com vocês quando vocês discutem aí nos temas aí sobre os vídeos aí. Vocês trazem umas informações pertinentes ao conteúdo que eu coloco aí para vocês assistirem e coisas que eu fico assim, pô, legal isso, bacana. Então eu quero agradecer também, tá, as informações que vocês têm disponibilizado sobre os conteúdos que são abordados. Enfim, mais uma vez eu estou trazendo, só que dessa vez, gente, um tema, tá? Um tema super legal para vocês. É um vídeo grande, tá, gente? Ele tem 1h33 só de conteúdo, tá? Eu estou tirando essa parte da minha fala com vocês. Eu estou falando só do conteúdo principal. Trata-se de uma palestra com um piloto fenomenal, tá, gente? Quero parabenizar a Yamaha por ter disponibilizado, tá? Esse piloto aí, ter chamado esse piloto para poder fazer essa palestra para todos nós aí. Eu vou dividir com os colegas que não puderem estar presentes lá. Bom, essa palestra ela foi patrocinada, tá, pela Motomax e concessionária Yamaha de Marechal Campos de Vitória, Espírito Santo. Foi essa semana a palestra, tá? E quem foi o palestrante? Leandro Melo. Vocês já ouviram falar desse cara? Pois é, quem já ouviu falar já sabe o que eu estou dizendo. Quem não ouviu falar, a partir deste momento, pegou o nome e vai acessar vários vídeos que ele tem aí no YouTube. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre esse piloto, ok? Vamos lá, foi um grande piloto que fez história com o motociclismo, tá, competitivo. Só que com uma grande particularidade. Ele não é um piloto criado somente nas motos esportivas, não. A boa sacada é que este piloto iniciou sua carreira no motocross, onde teve o título de terceiro lugar do campeonato mundial, tá? Dessa categoria. Depois transitou para provas de 500 milhas com motos naked e tem um excelente entendimento também com motos big trail. Depois passou para moto velocidade, começou a disputar os campeonatos de moto velocidade, as esportivas no caso. Bom, por isso aí, por ser um piloto bem eclético de diversidades de tipos de motos diferentes, variações de motos, esse camarada hoje, esse piloto hoje, com todo respeito, tá? Ele virou piloto de testes atualmente. Ele é piloto de testes para algumas revistas importantes e também ele faz a matéria do Auto Esporte da Rede Globo. Bom, qual o legal, gente, que vocês vão ver nesse vídeo aí de 1h33. É um vídeo longo? Mas vale a pena porque todos os vídeos que a gente trouxe até hoje aqui, que a gente discutiu aqui com vocês, esse cara ele vai dar uma explanada, só que na visão dele como profissional, ele fala de tudo. Ele fala de regulagem, da estatura do piloto na moto, ele fala da regulagem das manetes, ele fala sobre o tipo de pneu, ele fala sobre corrente, ele fala sobre lubrificação de corrente, ele fala sobre lubrificação de motor, troca de óleo de motor, troca de filtro de óleo, ele aborda formas de pilotagem com segurança, ele aborda uma gama de conteúdos que a gente vem discutindo direto aqui. Ele só não entra em valores, tá, gente? Ele não fala preço de coisas, mas ele fala tudo o que você precisa saber, entendeu? As duas dicas assim fantásticas que você precisa saber sobre o motociclismo em geral, vamos dizer assim, tá? Ele aborda desde as esportivas, desde as nakeds, desde das big tails, ele fala também um pouco das custom. Bom, vocês vão se amarrar nesse vídeo, ok? Eu espero que vocês gostem, tenham paciência, trouxe isso com carinho para vocês. Desculpa a demora aí para poder estar vindo aqui colocar mais um vídeo, mas vocês vão gostar. E aí, pessoal? Bom, eu só quero relatar uma coisa para vocês, tá? Os primeiros 8 minutos da matéria realmente principal do vídeo, a imagem não ficou bacana não, tá? Mas depois a imagem muda de repente, fica outra imagem
e vai ser essa imagem até o final da edição, ok? Valeu! O preconceito enorme dentro das famílias são meio perigoso. E ele sempre defendeu, ele falou, a forma de tirar a habilitação está totalmente errada. A gente tem uma estatística absurda de acidentes de motocicleta, mas como que é feita a formação dos motociclistas? A gente não tira, às vezes não passa de 20 km por hora, não faz um exercício de frenagem. Graças a Deus hoje existe o freio ABS que está salvando muito, mas mais 70% dos acidentes envolviam o uso indevido do freio. Tá meio estranho o microfone, né? Tá meio... Não gogó, acho que não vai rolar, tá? Aí, vou tentar ficar mais sério. Então, o que eu estava falando mesmo? Agora já me perdi. Do ABS. Então, mais 70% dos acidentes era na hora de pânico, a gente, sem perceber, junta no freio ali de uma forma errada e acaba sofrendo acidente. Então, falta muito a coordenação. Eu vou até falar de técnicas de pilotagem, uma postura correta dos pés na pedaleira, o quanto que nos salvaria aí de acidentes no dia a dia. Então, ele sempre bateu nessa tecla de, a motocicleta é mais segura que o automóvel. Se levar em conta, todo mundo fala depois do acidente, da motocicleta, depois que aconteceu o acidente, é lógico, a gente virou uma bala de canhão, a gente tem que vestir nossa proteção, mas e para evitar o acidente? Se você coordena bem a moto, quanto ela não freia melhor que o automóvel, quanto ela não desvia muito mais rápido, o ditado mais sábio, né, para motocicleta, na dúvida acelera. Putz, vai ter um problema, em vez de frear, encosta aqui, você some do problema, retomada, nenhum outro veículo tem uma retomada tão boa igual a motocicleta. Só que precisa de uma técnica apurada. Quando meu pai fez a Rocan, ele fez um estudo, eram 120 motocicletas e motociclistas. Todo mundo que integrava a Rocan era motociclista, passava por um curso de pilotagem ou em off-road, em Interlagos, por muito tempo. Todo mês tinha reciclagem, ele parava toda quarta-feira em Interlagos para treinar, para a gente aproveitar essa melhor qualidade da motocicleta. Durante um ano não teve nenhuma baixa de motociclista nem de motocicleta. Depois que ele saiu, passou mais um ano, entrou outro comandante que não andava de moto. Então não entendia a motocicleta dessa essência ali da técnica de pilotagem. De cara ele tirou o curso de pilotagem e tirou a reciclar. Um ano depois, baixa de 103 motocicletas e motociclistas com acidentes. Então, acho que se a gente entender e levar a cultura e respeitar a motocicleta, principalmente a gente vai poder usufruir, principalmente da segurança e da melhor condição que ela te oferece. Você faz um. Vamos lá. Aí. Pessoal, a primeira coisa, falando em técnica de pilotagem, para a gente ficar mais confortável com a moto, a gente pode ver a estatura de cada um aqui completamente diferente. Imagina eu compro uma moto dele que é um pouco mais baixa do que eu, vou me adaptar à motocicleta, mas a moto às vezes estava regulada para a estatura dele e não para a minha. Mesma coisa, a gente sentar num carro, pega o carro da Thaís ali, aliás a Thaís é da Alpine Stars, tá? Quem precisar de patrocínio, campeonato regional, só pedir para ela adora. Mas imagina eu pegar o carro da Thaís, o banco para frente, o volante aqui, eu vou regular a distância do banco, distância do encosto e, se possível, até a altura do volante. Na moto é exatamente a mesma coisa, a gente tem que saber que ela pode climatizar inteira conforme a estatura de cada um de vocês. Primeira coisa, se não for esportiva, vamos manobrar aqui. Primeira coisa, se não for moto, eu pisei no fio, regular a distância do guidão. Pessoal, muitas vezes eu vejo o pessoal em São Paulo desviando no carro. Para esterçar todo o guidão tem que fazer isso aqui, com o corpo para frente. Então, toda hora deslocando essa massa, desestabilizando a motocicleta. Quando for regular a distância do guidão, esterce ela inteira. Vê se está de acordo com o comprimento do braço de cada um de vocês. Às vezes aqui está confortável, mas como que está na hora que você precisar virar inteira? Acertou a distância do guidão, altura do manete, isso é importantíssimo. Parece besteira, mas eu vejo muita gente. A gente fez isso uns 2 anos atrás, uma matéria mostrando o motoboy em São Paulo, vira totalmente o manete para cima para passar melhor entre os espelhinhos do carro. Mas não adianta, porque tem o guidão na mesma altura, então isso não está de acordo, não melhora em nada. Só que o manete aqui para cima, além do desconforto que causa, dá mais do que o dobro do tempo de reação para iniciar a frenagem. A gente fez uma medição com o Instituto Mauá, quanto tempo eu conseguiria fazer a frenagem com o manete para cima e o manete regulado com a minha estatura? Era mais do que o dobro. Às vezes o tempo que eu demoro para acionar o freio é mais do que a motocicleta precisa parar em determinadas situações. Então o manete tem que seguir essa linha de inclinação do braço de cada um de vocês. Se for uma pessoa mais baixa, manete mais para cima.
Uma pessoa mais alta, manete mais para baixo. A gente tirar e achar o manete da maneira mais confortável. Até um preparador físico foi fazer uma avaliação. Quando você quebra, você não vê aquela força que é distribuída aqui. A força é só do antebraço. A gente perde muito o poder aqui de aumentar a carga conforme a frenagem que você precisa exercer. E por último, pessoal, minha altura, eu sou totalmente errado para pilotar moto, eu tenho que me adaptar muito. Fiz agora as 500 milhas com mais 2 outros pilotos, o Alan Douglas, tem acho que 1,62 m, 1,60 m alguma coisa, o Diego Pierluigi, que é um piloto, no máximo deve ter 1,70 m e 1,92 m. A dificuldade de fazer uma moto que, putz, eu conseguisse andar e ele conseguisse andar também. Então, o problema que eu tenho, muitos de vocês devem ter, quando a gente senta na moto, um cara mais alto, dobra muito a perna. Quando a perna dobra muito, o pé faz isso daqui. Sem perceber, em teste com a revista Duas Rodas, o dia inteiro testando moto, a hora que eu terminava o dia, sempre essa parte da coxa cansada pra caramba, fadigada. Eu não percebia porque, fui reparar, o curso do câmbio tem que estar de acordo com o curso, a movimentação do seu pé. A gente tem que descansar todo o peso da perna na pedaleira e só movimentar o pé. E eu, com o câmbio normal, que é regulado mais ou menos por 1,70 m, não consigo. Eu tenho que levantar a perna, tanto para engatar a marcha, eu tenho que puxar a perna e depois para reduzir, principalmente, tem que levantar para pôr em cima para reduzir. Sem perceber isso, eu ficava o dia inteiro testando, acabava com a musculatura da minha perna. Comecei, vou testar moto para 2 rodas, para o Auto Sport, é super simples, em 5 minutos a gente regula toda a postura dela, todos os comandos delas conforme a estatura de cada um de vocês. A hora que você acerta o câmbio, nossa, como você solta em cima da moto. Isso a gente não percebe, mas quando você acerta isso, quanto relaxa de ombro, quanto a gente tem um comando mais rápido ali. Então é como se o projeto da moto fosse para cada um de vocês. Pegou uma moto, perde esse tempo ali, ajusta ela para vocês. Vocês vão ver o quanto vai fazer diferença. Pessoal, acho que o maior segredo da pilotagem, principalmente em moto esportiva, a técnica é a mesma do que eu vou falar, mas depende muito da postura. Hoje uma Big Trail, uma Custom, uma Naked, você tem o peso mais distribuído no centro da motocicleta. Começa para uma Naked mais esportiva, igual tem um monte aqui na frente, naturalmente a postura é de jogar a gente em cima do guidão. Então, acho que o maior ensinamento que a gente passa no curso de pilotagem, eu passo as 2, 3 primeiras aulas ali, só relaxando a pessoa, tirando essa tensão do braço. Quem comprar primeira esportiva aqui e fala, nossa, vou comprar para fazer curva. O quanto é difícil fazer curva com esportiva. Quem estava de Big Trail, de Naked, o quanto elas são leves, o quanto elas são maleáveis. Agora você pega a esportiva, caramba, tudo quadrada, como é difícil da gente mudar de trajetória. Porque o tempo inteiro ela está jogando o peso em cima do guidão. Pensa, entendendo a motocicleta, a suspensão é a nossa direção. É diferente do automóvel, que eu posso comprimir a suspensão e não fica duro o volante do carro. Na moto, quanto maior o peso, mais eu estou comprimindo a suspensão e endurecendo o sistema de direção. Todo o segredo da pilotagem é a gente sustentar na perna, abdômen e não deixar cair em cima do guidão. O tempo inteiro eu fico no curso só suavizando, tirando essa pressão do braço. Quanto menor for a pressão, menor for a nossa sustentação, mais livre está o guidão. A gente tem que pilotar muito com o direcionamento do nosso corpo. A pedaleira direciona muito a moto. Onde eu quero levar a motocicleta, de direcionar com o nosso corpo. Eu vou mostrar isso em fotos, mas se eu tiver com carga aqui, vou frear a motocicleta, joguei a carga aqui, endureci todo o sistema de direção, ela fica lenta. Todo mundo está com o braço duro, né? Vem desse termo, mas está com o bração esticado, quanto a motocicleta fica difícil de fazer curva. A hora que você solta, trava na perna, sustenta no abdômen, qualquer coisa que eu movimente, com um guidão solto, parece que a moto perdeu 20, 30 quilos. É impressionante, parece besteira, mas em treinamento, a gente nos slalom, a gente faz o pessoal começar todo o curso só fazendo slalom, só para tirar essa tensão do braço. A hora que consegue relaxar, que tira aquela tensão do pescoço aqui, os caras falam, nossa, parece que a motocicleta está muito mais leve, que ela obedece o trabalho do corpo. Total. Com certeza. Eu trabalho hoje, está fazendo acho que 10 anos no Instituto Mauá, em testes de desenvolvimento. Vira e mexe, eu tenho tempo, estou com todas as medições da motocicleta, de frenagem, espaço, tudo eu consigo traduzir isso em números. Quando eu tenho tempo, eu fico fazendo o quanto a postura errada piora, tipo uma frenagem. Quando você trava durante a frenagem, você trava aqui na perna, sustenta no abdômen, não deixa cair,
o ABS nem entra em funcionamento, é difícil dele entrar em funcionamento. Eu entro na frenagem, eu freio, a gente consegue. Lógico, o ABS não é para ninguém, tirar o ABS da moto vai salvar nossa vida sempre, mas quando você deixa ele funcionar por excesso de carga, você mandou muita pressão no pneu aqui, ele vai entrar em funcionamento muito rápido. Prolonga 2, 3 metros, uma frenagem 100 a 0. Quando eu travo a perna, sustento aqui, eu deixo ela muito mais livre. Ele não entra em funcionamento, ele desacelera muito, muito melhor. Então, em várias situações, eu deixando o guidão mais livre, é essencial. Pessoal, quem tem esportivo e anda com garupa aqui? Tem alguém? Oh, quanta gente. Pegar uma situação gostosa pra caramba, descida com lombada, né, e com garupa. Putz, é aquela coisa, chegou perto da lombada, você freou, freio dianteiro, a moto faz isso daqui, a garupa cai nas suas costas, você tem que sustentar o seu peso do garupa, você fala, puta, só rezando para passar a lombada. Daí vem um cachorro em câmera lenta, assim, passando. Ferrou, não consigo desviar, porque eu tô com a carga toda na direção. Agora, vai, uma dica. Vai frear, freio traseiro, depois o dianteiro. Em vez da motocicleta fazer isso daqui, ela vai fazer isso aqui. A garupa já não vai pular em cima de você. Nessa hora, você travando a perna aqui, sustentando, não mandando esse peso no guidão, você vai ter uma frenagem nas duas rodas, muito mais equilibrada e consegue fazer mudança de trajetória. Toda vez que você solta a carga aqui ou só freia com o freio dianteiro o tempo inteiro, putz, você consegue fazer uma frenagem, mas sem mudança de trajetória. A hora que eu freio com as duas rodas, putz, eu consigo frear, mudando de trajetória e controlando muito mais essa característica de jogar em cima da moto. Por isso, uma dica, nunca insere aqui o tanque, porque a gente precisa de atrito. Você repara que até o couro nessa hora, o quanto a gente pilota melhor por ter mais sustentação. Então, tem até um plástico, tipo um contact específico para moto, que vocês podem colocar, protege a pintura e aumenta a aderência, tá? Você dá um clique. Pessoal, olha essa foto, hein? Então, eu estava falando, na frente do Valentino ele já estava me dando uma volta, tá? Mas, pessoal, a foto é radical, mas a técnica é a mesma para big trail, para qualquer estilo de motocicleta. A gente entra na curva, tem aquela setinha vermelha. Toda vez eu aumento a velocidade, tirando curva aqui de esquina, qualquer curva de estrada, eu aumentei a velocidade, a tendência da moto é sempre puxar para o lado de fora da curva. Se eu estou com o braço duro, eu vou tentar puxar no guidão, tudo que a gente segura a gente tem mais confiança. Então a gente trabalha muito o guidão de uma forma errada. Tenta relaxar, principalmente para o lado de dentro. Como que a gente faz a curva? A motocicleta está querendo abrir a curva, a trajetória, eu quero levá-la para lá. Começa o movimento com a cabeça. O fato de eu direcionar para onde eu quero levar a moto, faço isso daqui com o meu corpo, o mínimo que for. Às vezes numa custom você está limitado em se movimentar porque a pedaleira é muito mais para frente. Mas o fato de você só deitar com o ombro aqui ou escorregar um pouco do banco no resto das motocicletas, fiz isso daqui, posicionei meu corpo onde eu quero levar a moto. Naturalmente, pessoal, meu peso veio para o lado de dentro, estou sustentando meu peso com a pedaleira do lado de dentro e para soltar esse braço daqui, ó, que é o mais importante para a gente fazer curva, não adianta você fazer o pêndulo e estar com o braço duro, com o corpo torcido. Na hora que eu escorrego, faço isso daqui, eu vou sustentar também na perna do lado de fora. Meu corpo está solto, totalmente solto. Geralmente quando a gente está tenso, qualquer reação da motocicleta, escorregou, caramba, a moto controla sozinho. Quando nessa situação de pânico, o que a gente faz mais errado? A gente trava, não deixa a motocicleta se movimentar, absorver energia. A gente que estraga sempre a correção da motocicleta. Por isso anda sempre solto. Na parte de cima a gente tem que estar relaxado. Pensa, moto esportiva de novo, peguei a primeira vez, estou andando na estrada, volto com aquela dor na mão. Pensa, a primeira energia que vem, a primeira suspensão é o pneu da moto, passa para a suspensão, vem no nosso braço. Se a gente está com o braço duro, para onde que vai depositar? Totalmente aqui no pescoço. Por isso que a gente acaba com a mão e acaba com o pescoço. Na hora que a gente anda relaxado, solto, a gente dissipa isso daqui. Você vai ver quanto vai melhorar a postura. Às vezes eu canso muito mais de custom do que até uma esportiva, uma Sport Touring, porque no impacto eu tenho como absorver o corpo. Na custom, às vezes, eu recebo impacto direto na coluna. Então, muitas vezes, você cansa mais a parte da bunda aqui, do quadril da coluna, numa moto que a gente acha que é mais confortável do que outra que a gente tem a opção de absorver. Vai muito da nossa postura aqui. Então, pensa só na curva. Estou inclinando, só que eu só saio conforme eu preciso anular essa força centrífuga que está me puxando. Tem muita gente, às vezes, sai demais. Acaba de ver o Marc Marques, o Valentino, né? Sai na rua, tira a bunda inteira do banco e faz o pêndulo. Cara, às vezes, é que a gente tem que achar sempre o equilíbrio.
conforme aquela força está puxando, eu tenho que aumentar a gravidade. Para deixá-las brigarem, a gente está lá relaxado, respirando na moto, sempre suave. Então é o peso do nosso corpo que vai fazer essa carga que eu preciso anular. A moto, entrei rápido demais, ela está abrindo. Saí um pouquinho, saiu um pouquinho, chegou num ponto que eu posicionei, pronto, a curva ficou suave, a moto está relaxada, eu dei a carga certa de gravidade para anular aquela força. Faço a trajetória só no braço. Nada de ser brusco, nada de travar o guidão ali. Às vezes a gente nem percebe, está apertando a manopla excessivo sem perceber. Cara, andar relaxado, toda a sustentação, direcionamento a gente fazer aqui. Praticamente, só curiosidade, mas na pista parece que ele está sentado, mas a gente praticamente nunca senta. O peso está inteiro na pedaleira, o tempo inteiro. É esse trabalho aqui ó, que eu estou fazendo, que eu direciono a moto. É a pedaleira que você direciona e a perna do lado de fora que vai tirar a carga do braço. Daí a motocicleta faz a curva da maneira mais suave. Vem aqui, senta aqui na moto. Não, essa é de sorteio, não tem problema. Pode deixar na pedaleira. Pode deixar na pedaleira. Deixa. Põe as mãos no guidão, pé na pedaleira. Escorrega agora um pouquinho para o lado de dentro. Pensa que está fazendo a curva. Você acha que está livre? Agora solta as duas mãos do guidão. Você vê na hora que solta, o que você precisa fazer? Sustentar nessa perna, usa essa perna do lado de fora. Olha o quanto você, só para sustentar seu peso, quanto você não estaria fazendo a motocicleta fazer a curva de uma forma suave, sem a força aqui. Então é sempre, vamos ver quanto tempo ele aguenta, né? Sem a moto pode descer mais. Entendeu? Você está o tempo inteiro tenso, doendo a mão à toa, relaxar e trabalhar. Pessoal, tá claro, isso independe da moto. Às vezes estou em baixa velocidade, tudo. O fato de eu trabalhar o ombro, mas é relaxar o braço. Porque a hora que eu tiro essa tensão do braço, toda a sustentação passa para um centro de gravidade mais baixo aqui. Fica muito fácil de fazer a curva. A curva fica super progressiva. Tudo é lei de física. Várias fotos, eu lembro quando lançou a CBR 600RR, uma azul, eu saí numa foto das duas rodas, raspando o cotovelo no chão. Foto parecia que eu estava na pista, eu estava no estacionamento desse tamanho, fotógrafo no meio dando volta nele a 20 km por hora. Não, muito sério. Mas se você sai, às vezes a baixa velocidade, o que acontece? A gravidade prevalece, a moto já quer cair, você não vai deitar nessa hora, você deita para o lado oposto, o corpo é sempre um pêndulo para anular essa força excessiva, ou da gravidade ou da força centrífuga. Pode ir. Pessoal, isso daqui parece besteira, é outra coisa mais importante da pilotagem. Acho que em 2011 ou 2012 saiu uma matéria do Hospital das Clínicas em São Paulo, que, nossa, todo mundo ficou chocado, saiu em todas as revistas de motociclismo ali. O alto índice de acidentes de motocicleta representava mais de 10% do PIB nacional em prejuízo. Todo mundo está vendo como moto é perigoso e não sei o quê. A gente, pelo Autosport, foi fazer entrevista com um dos responsáveis, médicos e diretor, que era motociclista. E ele, na entrevista, falando, você acredita que mais da metade da entrada no pronto-socorro hoje é por causa da postura errada do pé na pedaleira? Ele falou, quando o cara deixa o pezão para frente aqui, o que acontece? Vai inclinar na curva, pega a ponta do pé no chão, vira o pé ao contrário, quebra, fratura o pé, rompe ligamentos e na maioria das vezes puxa para dentro da curva e o cara sofre um acidente. Pô, se engatar a marcha, ele fala, se isso passasse numa coordenação, e espero que vocês levem adiante, vocês vão começar a observar um monte de gente na rua andando com o pezão assim, dá vontade de separar ele na hora, porque o perigo é absurdo ali. Pessoal, engatou a marcha, frear a motocicleta, puxa o pé um pouco mais para trás. Numa Big Trail, o pé não fica tanto para baixo. A gente trabalha com o pé mais central, mas na custom, ao contrário, a gente protege o calcanhar. Numa naked, numa esportiva, o pé fica totalmente para baixo. Até nas utilitárias do dia a dia, a gente falar numa naked de 250, o pé, quanto mais fica dobrado a pedaleira, mais o pé vai ficar para baixo. Então engatou a marcha, freou, puxa o pé para trás. Até para quem usa de uma forma mais esportiva, vai ver que na ponta do pé a gente tem uma dosagem de carga muito melhor. A gente precisa aplicar para direcionar sem ser no braço a motocicleta. É muito melhor a gente trabalhar coxa e batata da perna ali com precisão do que trabalhar só o pezão aqui. Então protege mais o pé. Vou mostrar só o vídeo, a gente simulou. Eu não sei fazer em pergunta, sempre assim. Atualizaram o PowerPoint e eles me ferrou. Ó, isso a gente pegou pela revista Duas Rodas, mais ou menos os problemas do dia a dia.
Mas quem está de bota, a gente não vira o pé para trás, mas quem está de tênis, botinha... Meu, olho de gato, aqueles pequenininhos no chão, não tem noção a porrada que dá quando a gente bate com a ponta do pé. Pessoal, finalizando só a parte aqui de pilotagem, que eu posso passar para vocês, independente da utilização de cada um de vocês. Eu no meu dia a dia só ando de Big Trail, moto esportiva eu uso, graças a Deus é meu trabalho, então não uso mais tanto nas ruas ali, mas independente da utilização que cada um de vocês possa ter, a palavra-chave da moto é suavidade. Pensa quando você vai levar uma garupa inexperiente na moto. Putz, ela vai se ajeitar no banco sempre, quando você está passando entre o carro e o outro, no meio da curva, vai ajustar a calça aqui. Cara, acabou com a pilotagem, a moto vai para um lado, vai para o outro, você tem que brigar com o garupa. Então, tudo que a gente faz, mínimo que a gente faça em cima da moto, ela vai desestabilizar. Tem que ser em prol da pilotagem. Suavidade sempre, pessoal. A gente estava brincando aqui, mas falando da diferença de ter andado com o Lorenzo, ter andado com o Valentino. Cara, o Valentino para mim é sempre o melhor professor, principalmente pela suavidade. Quando o cara erra a entrada de uma curva, você vê, qualquer piloto errou, daí o cara quer juntar freio com curva, passa reto, capota, se arrebenta. O quanto o Valentino é suave, errou um pouquinho, ele vai até o final da pista com suavidade, sem brigar com a moto, sem juntar frenagem excessiva ali e traz ela de volta. Eu vendo ele andar na pista, cara, o quanto ele é limpo, traçado limpo, o quanto ele é humilde puta, não conhece a pista. A gente estava falando, andamos no Velocitar, é uma pista extremamente difícil. Ele andou 15 minutos atrás para pegar a pista. A hora que eu falei para ele passar, na primeira volta ele quase se perdeu num cotovelo, que é uma pista traiçoeira ali, uma parte técnica. Ele se perdeu, ele na hora fez assim, voltou para trás, me seguiu mais 5 minutos, parou, tomamos uma água, era para ele fazer uma apresentação de 5 voltas só. Ele gostou tanto dele, falou, vamos fazer mais um treino de 15 minutos. Daí ele me passou, putz, eu aprendi um traçado, mas o quanto é suave, o quanto ele não chega igual vaca louca, o quanto ele não chega, sabe, às vezes começa os treinos, putz, Valentino está em 12º. Cara, não precisa se arriscar, sabe, moto a gente não tem que se pôr em risco, tem que ter uma percepção muito grande do pavimentação, da aderência de um piso, a parte de pilotagem, nada brusco. Às vezes a gente junta muito, andar bem, vocês falaram que tem um campeonato agora, estão fazendo, mas muita gente fala, putz, andar bem tem que ser agressivo. Totalmente errado. Às vezes você está freando muito dentro da curva, a hora que você já começou a curva, era para já está sem carga de freio, você está freando a moto, você vai puxar a moto, solta o freio, estende a suspensão, o tempo inteiro brigando. Uma vez em 2007 eu fui para um lançamento do pneu, acho que depois até vou mostrar essa foto, mas estava o Colin Edwards, né, porque ele era companheiro do Valentino Rossi, toda a equipe da MotoGP. Falei, putz, eu vou andar igual um louco para impressionar e tentar não voltar, né, para o Brasil, ficar aqui como piloto de teste, e vinha com a moto de lado, raspando pedaleira, tudo. Daí eu, igual um louco, o Colin, na hora que parou, veio e puxou um pendrive da minha moto, tinha telemetria na motocicleta inteira. Colocou no computador, daí aparecia todo o traçado da pista, ele mostrou todo o ponto que eu estava numa inclinação excessiva, que às vezes a gente gosta muito de inclinar. Eu vi o quanto que tem moto de Super Corsa, Power Cup aqui, né? O quanto a gente gosta de inclinar a moto e isso vicia. Só que ele falou, cara, inclinação demais é perigoso. Você trabalha num perfil de pneu muito pequeno, qualquer coisa que precisa, você já está no limite, vai escorregar. Quando você inclina demais, você trava a moto não flui na curva, você está sendo mais lento. Então, por isso, do sair do corpo, eu falei da postura, às vezes você está inclinando demais porque você não está saindo com o corpo. Várias situações, o sair com o corpo é inclinar menos a moto. Eu vou anular essa força centrífuga de puxar a motocicleta para o lado de fora com a gravidade. Se eu não sair da moto, eu vou ter que aumentar essa gravidade com a inclinação dela. A inclinação dela é perigoso. A gente trabalha o corpo de sair, porque quando eu saio, eu dou o peso necessário para ela não abrir a trajetória de curva, só que com ela mais em pé. Hoje eu não raspo, mas nem perto de raspar pedaleira de moto esportiva, não consigo. Se falar, tenta raspar, não consigo. Quando o Colin veio, ele falou, vai mais devagar, você vai ser mais rápido. Fiquei com isso na cabeça, putz, é para eu acalmar, né? Voltei para a pista, andei, comecei a trabalhar mais o corpo, a moto mais em pé, voltou mais de 3 segundos mais rápido, ele sobrepôs um mapa no outro, avaliou ali, falou, tá vendo? A gente tem mais calma, mais suavidade, é uma pilotagem muito mais eficiente, sem se expor em risco. Então, pessoal, independente do que vocês fizerem com a moto, cara, sempre calma, sempre relaxar mais. Quando a gente, para quem está usando uma forma esportiva,
A velocidade, você andar bem, é consequência de você estar fazendo tudo correto. É consequência de a gente estar respirando na motocicleta, a gente estar com suavidade. Isso vai vindo de uma forma natural. Quando a gente busca uma coisa de andar rápido, puta, a gente começa com um batimento cardíaco, respiração errada, começa a errar pra caramba, se colocar em risco. Na hora que a gente está relaxado, está olhando tudo, você vai ver, sem perceber, você está virando 2, 3, 4 segundos mais rápido, de uma maneira que está tudo mais lento, tudo mais fácil. Então nunca busque ser rápido, nunca busque ter agressividade. Sempre progressividade e suavidade. Tá? Fala pra caramba, né? Não, tem água aqui ainda, já. Pessoal, vamos lá. Todo mundo me pergunta muito de preparação, o que faz a motocicleta. Lógico, sempre tem algumas regrinhas, mas... Pessoal, de verdade, hoje a motocicleta já vem num nível fantástico. Às vezes que recurso de suspensão que a gente tem, o quanto ela pode oferecer. Antes de pensar na 46 do Valentino Rossi ali, antes de pensar na faixa pintada de escapamento, vamos pensar em coisas vitais que vai garantir muito mais performance e segurança. Uma coisa que eu faço, às vezes, mais importante, freio, pneu, né, que é a área de contato, freio da motocicleta, como está, se ela está freando bem, tem motos que tem mangueira de borracha, a gente pode falar depois disso, o que é o aerokeep ali, mas pneu, freio e suspensão. Depois vai buscar uma performance, senão você não aproveita, muitas vezes você não está aproveitando 50% da capacidade da moto. Primeira coisa, a gente fala de óleo do motor. Pô, hoje tem um problema até em alguns fabricantes de falar, puta, troca com 12 mil quilômetros, com 14 mil quilômetros o óleo. Isso é uma briga pelo consumidor, principalmente na manutenção mais barata ali, manutenção programada mais barata. Quanto do motor não está explodindo ali? Eu trabalhei mais ou menos uns 3 anos em desenvolvimento em óleo com o Instituto Mauá. Tudo que fazia no laboratório, que eu acompanhava, ia para a pista, era o burro de carga de ficar fazendo todos os testes ali. Lógico que com 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, tem uma propriedade química, quando você retira o óleo, tem propriedade química aceitável. Mas pensa de uma forma bem popular, um motor aberto, ali, um motor 4 cilindros, mais de 400 peças móveis se atritando. Falando de uma forma bem popular, mas alumínio com alumínio, aço, ferro, tudo se atritando. Quanto que não elimina de impureza para dentro do motor? Toda vez que você abre, escoa o óleo, você está tirando toda essa impureza, você está diminuindo muito o atrito, daí você vai colocar um lubrificante novo, você vai colocar um detergente novo, que não só a lubrificação, mas o óleo tem uma capacidade de limpeza do motor absurda. Pode ver que, às vezes a gente começa a usou mineral a vida inteira, coloca um óleo semissintético, um óleo sintético, em 200 km o óleo já fica escuro. Você fala, puto, o óleo é vagabundo. Não, não é, ele está descolando um monte de coisa, ele está limpando muito mais o seu motor ali, daí fica escuro. Mas se você trocar mais constante, você vai ver que na terceira, quarta troca, ele já não vai ficar mais escuro. O motor já está muito mais limpo. O que eu recomendo para vocês, não passa ali de 3 mil quilômetros. Putz, a moto não pede para ir no shopping, né? Não pede de bolsa cara, não pede nada. Vamos dar um presente para ela. Ela não gostou, tá me olhando essa. Mas o que eu peço para vocês, eu sou chato, cada vez que eu vou para a pista, com 300, 400 km eu troco o óleo do motor. Eu tenho uma motocicleta que eu levo garupa na pista. Por ano, o ano passado foi 1.130 e poucas garupas registradas que eu levei. Pô, eu faço às vezes 8, 9 mil quilômetros de pista no palco a moto. Todo evento eu troco o óleo do motor. Final do ano eu abro o motor das motos, tudo pra gente começar o ano, tudo novinho para o que vai trocar. Cara, eu abri o ano passado, motor limpo, não teve desgaste. O desgaste programado foi muito menor. De tanto que eu troquei de óleo, não é para ficar trocando a 200, 300 km, falando 1.500, 3.000 km, o benefício que você vai causar no motor, a limpeza que você vai ter, a primeira manutenção, uma corrente de comando, alguma coisa que você poderia fazer, vai prolongar muito esse desgaste. Então, cara, troca mais constante. Filtro de óleo é uma coisa que custa tão barato versus a responsabilidade que ele tem, pelo menos a cada 2 trocas você trocar uma vez. Eu troco toda hora, tem filtro de 35, 40 reais ali, a gente troca toda hora porque tudo que retém de sujeira está ali. Se voltar a circular no motor, o desgaste vai ser muito grande. Mas não faz 3, 4, 5 trocas de óleo com o mesmo filtro. Vamos trocar pelo menos a cada 2 trocas. Tá? Fluido de freio, pessoal, isso é uma coisa que eu peço para vocês, leve adiante.
6 meses passou, principalmente aqui faz calor pra caramba, geralmente com calor o desgaste é muito maior, mas passou 6 meses, troca o fluido de freio. Quem anda na pista, cada vez que vai para a pista, 1, 2 dias acabou o fluido. O que acontece? Vamos falar em DOT 4 ou DOT 5, estamos falando de 230 a 320 graus mais ou menos, que ele suporta de calor para o ponto de ebulição. Mas toda vez, não vamos pensar que ele não ferveu, mas toda vez que eu esquentei, depois esfriou, esquentei, esfriou, é o que mais absorve umidade. Ele vai baixando esse ponto de ebulição. Pensa, um fluido de 2 anos ali, não estou falando de moto esportiva, pega uma Big Trail com mala, com garupa, vou pegar no calor uma serra, freiei uma vez, freiei 2 vezes, 3 vezes, vai ficando cada vez mais borrachudo o freio. Isso daqui, o freio está ficando, o fluido está ficando velho. A chance de ferver é muito grande. Se ferver, é bolha de ar aqui, não tem compressão hidráulica. Eu já tive essa experiência 2 vezes na vida, por isso que, cara, freio e pneu não brinco, de forma alguma. Ela tem que frear o melhor que ela pode fazer, com uma maior durabilidade. Então, só para vocês entenderem, custa R$40 um DOT 4 para trocar um fluido de freio. Pensando no freio mais caro que eu coloco na minha moto de pista, R$90. Pô, é só o freio da minha moto, só a minha segurança. Então, troca a cada 6 meses. Vocês vão ver um teste que a gente fez no Instituto Mauá, ele interferia não só no ponto de ebulição, e sim na pressão hidráulica. A moto freia muito melhor. A gente pegou uma mesma moto, que estava com quase 1 ano, o fluido de freio, trocamos esse fluido de freio, deu 2 metros e pouco, 100 km a 0. Isso que não era um fluido velho. Pensa, pô, até o espaço de frenagem vai diminuir. Então, se você tem aquela moto com 2, 3 anos, nunca trocou, cara, faz isso, troca o fluido de freio, põe uma pastilha boa, vocês vão ver o quanto vai melhorar a frenagem, tá? Alguma dúvida? Todo mundo... Pô, você tá quieto agora, mano? Tá? Ticoteco. Pessoal, óleo da suspensão é a mesma coisa. A gente não precisa trocar tão constantemente, mas pelo menos 1 ano ali, quem utiliza bastante, não é só quilometragem. Ah, pô, não usei a moto, não preciso trocar. O óleo também ele tem validade conforme o tempo, não é moto que está 3, 4 anos, puta, moto zero, troca o óleo do motor que já não está mais interferindo nada, fluido de freio, a mesma coisa. O óleo da suspensão ele é um pouco mais grosso. Seja regulável ou não, a suspensão tem válvulas internas que restringem a passagem do óleo, que regula a velocidade de compressão, a velocidade de retorno da suspensão. Toda vez que esquenta e esfria, vai perdendo essa progressividade, o óleo vai afinando, ele vai perdendo a viscosidade. E a gente não percebe, com uso constante, a gente está andando com a moto, não está vendo mais quanto ela está rebolando, a gente acostumou com esse desgaste diário dela. Pega uma motocicleta nova, mais esportiva ali, pega ela zerinho, freia aqui, comprime a suspensão. Vai lá, pega a chave de fenda, uns 3 cliquezinhos. Você dá 3 cliques na compressão, você, caramba, mudou 100% o setup da motocicleta, o funcionamento da suspensão. Agora pega uma moto com 1 ano e pouco de uso, 2 anos. Várias vezes chega no curso, os caras olhando na curva inteira, você acha que é o piloto, deixa eu olhar sua moto. Nossa, você afunda, só tá na mola, a moto funcionando na mola. Às vezes eu fecho 16 cliques, não faz efeito nenhum, de tão líquido que o óleo ficou. E daí tem que atuar na mola. Puta, atuar na mola, a extensão dela não perde muito da progressividade ali. Então, o óleo da suspensão, passou 1 ano e pouco, troca o óleo da suspensão também. Vocês vão ver o quanto a motocicleta vai funcionar. Por último, só falando com essa parte é um pouco chata, né, pessoal? Mas, pessoal, é que quando você troca pneu da moto, troca fluido, pastilha nova, puta, parece que você trocou de moto. Não tem nada melhor do que manter a motocicleta 100% ali. Mas a corrente, coroa a corrente ali, quando que trocar? Isso todo mundo tem quilometragem? Não existe. Até em teste de pneu, uma pessoa em relação a outra desgasta até 8 vezes mais. A utilização que ela faz, se é urbana, se é rodoviária, se ela é agressiva ou não, e conforme a carga. A relação é a mesma coisa. Um teste fácil para a gente fazer. Teste fácil, pessoal, você pega aqui atrás da corrente, puxa a corrente, uma motocicleta nova, ó, tenta mexer aqui, você não consegue mexer na corrente, pega uma moto já com a corrente desgastada, você vai puxar, ela começa a ter elasticidade, você puxou, de ver uma luz do outro lado ali da coroa, a corrente já está bem elástica. Às vezes você fala, putz, mas a corrente é cara, vou deixar de trocar. Eu lembro quando eu tinha uma Super Teneré 95, aquela 750, eu tinha um amigo meu, eu era auxiliar de mecânico numa oficina, e o cara levava para revisão. Falei, meu, tá na hora de trocar a corrente. Ele, não, a corrente é cara pra caramba, vou esperar mais uns 2 meses. Ele na ponte do Morumbi em São Paulo, céu da curva, acelerou, só esperando aquela aceleração, estourou a corrente.
Principal sintoma, como história, enrola na roda traseira e trava a roda traseira. Ele levou um chão, ele arrebentou a moto inteira, passou 4 dias no hospital, e daí eu falei, putz, agora você é o cara, né? Por causa de uma corrente, a corrente, a carga que ela sofre ali, o torque da motocicleta está todo ali. Teve 2 alunos meus que outro dia estourou a corrente de pegar no cárter e quebrar o cárter no meio. Num Moto 1000 GP, que tinha um campeonato de Gilson, tem que ter o protetor de corrente embaixo, em cima, original, e um extra, porque tem casos, quando vem para a perna do piloto, de cortar a perna do piloto fora, de tão grave que é ali a corrente. Então, puta, vai fazendo essa avaliação, viu que está na hora de trocar, troca, mas troca a relação inteira. Se você olhar o pinhão e a coroa, que é o mais barato da relação, às vezes a gente troca, põe uma corrente nova, o pinhão e a coroa desgastado. Repara que o pinhão e a coroa formam um chapéuzinho. Ele vai desgastando, ele vai ficando pontudo. Quando ele está pontudo, ele aumentou a folga entre os elos. Toda aceleração e desaceleração está dando muito mais impacto. A corrente nova vai acabar muito mais rápido. Então vai trocar, troca a relação inteira, tá? Vamos lá, pneu. Opa! Mesmo se ela não chegar no final da utilização dela na balança, se acontecer isso aí, serve a trocar mesmo? Cara, outro dia até peguei, eu tenho oficina, uma corrente que estava nova, mas ela estava ovalada. A gente ajustava num ponto, dava uma voltinha, ela folgava no outro ponto. Putz, uma corrente nova, o cara dava muito tranco. Às vezes não chegou no final ali, mas você puxa, ela está totalmente elástica, não tem a ver com o comprimento dela. Uma coisa que prolonga muito, até esqueci de falar, a lubrificação constante. Você quer fazer sua corrente durar 3, 4 vezes mais, putz, a lubrificação constante. A gente pegou 2 casos, acho que foi para a Web Motors, uma ação para o Autosport, que a gente deu consultoria. Peguei um cliente que tinha uma XT 660 com 4.000 quilômetros, e o outro que trabalhava, até um menino que era estagiário no Autosport, tinha 32.000 quilômetros, só fez a 250 dele. A XT 660 ficava no tempo, o cara tomava chuva, o caramba largava a moto, nunca lubrificou. A corrente dele não ficava mais nem reta. Ela não estava no limite de ajuste, mas ela não ficava nem reta ali. E o menino com 32.000 quilômetros é aquele flanelinha, tinha um óleo de corrente do lado de onde parava a moto. Todo dia que saía ele lubrificava a parte interna da corrente, tudo. 32.000 quilômetros, a corrente dele estava nova, ainda duraria muito tempo ali. Então vai muito da lubrificação. Hoje tem vários tipos de óleo específico para a corrente. Não precisa emporcalhar entre graxa e o óleo e o spray. A graxa é muito boa, ela conserva a moto parada ali. Mas no dia a dia, o quanto ela não emporcalha a motocicleta, o quanto ela não retém de sujeira. O óleo, você já dá uma lubrificada, você já dá uma limpeza num excesso ali e ele lubrifica. Mas lubrifica sempre na parte interna, a parte de baixo, se possível até com paninho. Não precisa deixar pingando para jogar na roda traseira. E sim a lubrificação constante. Na chuva, pessoal, tomou chuva com a moto, se você parar ela, guardar 1, 2, 3 dias ali, ela cola tudo que é placa. Você sair de novo sem lubrificar, é o maior desgaste que tem numa corrente ali. Aquela graxinha agora que é ruim mesmo ou é a mesma coisa? Não é ruim, é que no dia a dia a gente lubrifica direto a corrente. Hoje os sprays que tem, da Motul, de algumas marcas, cara, é super específico. Tem até um spray que protege mais. Ele seria um intermediário entre o óleo e a graxa. A graxa, ela até blinda um pouco mais, mas no dia a dia, de verdade, pega o chuva, caramba, quando ela cai na roda, putz, o que retém de sujeira, o quanto é mais difícil de limpar. Se você tem um sprayzinho daquele que você lubrifica mais constante, eu prefiro na parte de higiene ali. Outra coisa, todo mundo fala, querosene, de passar com pincel, gasolina, esquece, principalmente se tem os retentorzinhos ali, você agride pra caramba, você está tirando toda a blindagem. Então a lubrificação constante é o ideal. Tá? Opa! Já que você falou os retentores corrente com retentor, corrente sem retentor, qual a vantagem de estar com retentor? Cara, quando você tem uma corrente com um retentor, ela blinda uma lubrificação interna mais eficaz ali. É um pouquinho mais cara, mas ela blinda. O que eu vejo direto, os caras jogando até spray nessa corrente e acaba com esse retentor. Se você danificar o retentor, depende do produto que você usa, putz, você vai entrar, você vai jogar todo o dinheiro fora. Mas tem correntes também de competição que a gente não usa retentor para não ter tanto atrito ali. Então vai muito da utilização, mas para durabilidade ela é fantástica. Cara, eu tô vendo a minha moto
Pô, pessoal, só uma dica. Hoje eu sou tiozinho, ando de cardan. Não tem mais problema com isso, pô. Big Trail, cardan. Cara, eu zoava meu pai. Hoje eu falo, nossa senhora, que delícia, cara. Mas minha moto de pista é sempre... Sobre... Você falou agora que não é recomendado usar querosene para limpar a corrente, por exemplo. Porém, a própria fabricante recomenda a utilização para a empresa. Sim. Principalmente falando de retentor, você fazer com querosene, você acaba com os retentores da moto. Hoje você tem produtos que fazem a limpeza, a gente está em testes direto desses produtos de corrente. Cara, faz muita diferença. Você tem um produto, você quer fazer a limpeza, você tem o produto certo, sem atacar, sem agredir a parte de retentor, sem agredir, tirar a lubrificação interna. O querosene, além de ele danificar, ele entra, ele retém tira toda aquela graxa interna que tem da corrente. Então não é adequado. Hoje você tem 5 tipos de produtos ali, você quer lubrificar, você quer um spray mais grosso, você tem tudo de acordo estudado para a corrente, para não danificar. Pessoal, mas na época que eu fazia motocross, de 86 a 91, não existia nada disso. O meu lubrificante era uma bisnaga de ketchup com óleo do motor e funcionava. Acho que a gente está lubrificando, está limpando a corrente, já está de bom grado. Lógico, hoje tem produto específico, você prolonga ainda muito mais isso, mas é não deixar ela estar seca, não deixar a corrente estar... Opa! A gente tinha esse problema, tinha os produtos de limpeza, a escova de aço, tudo. Hoje, de verdade, com essa linha de produtos, aliás, hoje eu represento a Shell Advance na parte do lubrificante, mas eu falo da Motul, que essa linha de produto deles e corrente, eu nunca mais, a gente passa aquilo de limpeza depois de lubrificação. Se precisar ver, as correntes da minha moto estão sempre brilhando, principalmente as motos de curso, a gente trabalha o tempo inteiro. Nunca mais precisei escovar uma corrente. Testa essa linha de produtos, você vai ver o quanto facilitou. Principalmente, você deixa de limpeza, deixou um pouquinho ali. Antes, meu lavador jogava com a VAP, com pressão, acabava com a corrente. Agora a gente joga um de limpeza, depois secou, parte de lubrificação, precisa ver o quanto que fica limpa a corrente. Tá? Pessoal, vocês estão falando, eu achei que ia ser um assunto chato, mas até de lubrificação, eu passei rápido de óleo do motor, eu falei de mineral, falei do óleo semissintético, sintético. Eu não sou técnico em óleo, eu só sou burro de carga, mas eu fico vendo todo o desenvolvimento. Não tenho preconceito em utilizar um óleo semissintético, depois um óleo sintético. Isso, o desenvolvimento dentro do laboratório, o que trabalha de materiais mais nobres, o controle que ele tem, principalmente de blindagem, o que mais desgasta o motor é quem faz trajetos curtos. Você ligou o carro de manhã, saiu, já parou depois de 5 quilômetros. Parou o carro, ligou de novo depois, trajeto curto, o motor com a gravidade desce todo o óleo. O que você tem de desgaste da peça toda hora que você liga, até virar o motor, por favor, ligou a moto, nunca acelera a moto. Liga a moto, deixa 30 segundos para lubrificar o motor inteiro. Quem liga e corta de giro ali, você está destruindo o motor da motocicleta. O semissintético, o sintético, ele trabalha com um produto de uma qualidade muito superior. O que aconteceu, muita gente usava mineral o tempo inteiro, o mineral ele carboniza mais. Daí ele cria uma pressão entre o anel e o pistão, ele faz uma pressão que na sensibilidade a gente não ouve barulho do motor. Daí muita gente começou a usar semissintético e sintético, ele começou a limpar o motor, descarbonizar ali. O que aconteceu? Ficou um pouquinho mais de folga. Daí ele tem um consumo maior de óleo e a gente de ruído escuta um pouquinho mais de ruído. Daí muita gente falou, puta, não presta o óleo, volta a usar o mineral que está desgastando. O outro limpou e está fazendo um benefício muito maior para dentro do motor. É só eu tinha passado isso por cima, mas... Eu estava até falando, o pessoal eu não sei a fundo de scooter, acho que vai falar, mas o específico da transmissão, o específico do motor, sempre que tiver, de novo, sintético ou semissintético, saiba que o desenvolvimento dentro do laboratório foi muito mais, teve uma atenção muito maior, a extração do petróleo é de uma parte muito mais limpa, aditivos que eles colocam, por isso que às vezes você tem aditivos, vale a pena colocar? Se for um mineral, às vezes vale. Num sintético, num semissintético, você fala com o engenheiro, ele fala, nunca coloca aditivo, porque você tem a quantidade de aditivo conforme ml, totalmente calculado. Às vezes você soma, você vai ter um reagente aí que, ao invés de fazer benefício, vai estar atrapalhando o motor. Então, o sintético e semissintético é a quantidade exata de aditivo, de materiais nobres
de vida útil do motor, de tudo vai melhorar bastante. Eu não sou, de novo, técnico para falar com características técnicas, mas eu acompanhei direto, a gente ficou em 3 anos de desenvolvimento acompanhando desgaste. O sintético, o semissintético prolonga muito isso. O motor, a hora que você tira, o desgaste natural do motor, ele é muito mais baixo com o material mais novo. Tá? Opa! No caso aí, falando sobre óleo minerais, sintético. O cara tá filmando tudo, eu não posso falar uma besteira aqui. Mas relativo a uso nas pequenas cilindradas, tem muita gente que diz que não é recomendado usar óleo sintético. Isso é válido? Depende muito da moto. Eu acho que nos testes que a gente fez, mais do que o mineral, o semissintético, o sintético, o que mais prejudicava quando mudava. O cara começava a usar, era óleo 2050, mas para usar um semissintético, o sintético passava a usar um 1030. Você mudar a especificação, nossa, às vezes você funde o motor muito rápido, você desgasta muito mais do que usar. Que tem motos, quando a gente fez o teste, se não me engano, até 2011, 2012, funcionava as motos antigas melhor com mineral. E teve uma adequação, principalmente das motos novas, de trabalhar com semissintético e sintético comporta muito melhor. Tinha moto até que patinava a embreagem. Hoje não. Hoje eu vejo, você falando numa 250, falando a gente tem de pista, tudo, só trabalha com óleo semissintético ou sintético, mas é absurda a diferença que a gente tem. É a mesma coisa de combustível. Há muito tempo, empresas sérias, já há 2 anos, era para ter deixado de existir o combustível comum ali. Muita gente fala, putz, coloca gasolina comum na moto. Cara, se tiver uma gasolina que você confia um posto, gasolina aditivada ou uma gasolina premium, é infinitamente melhor, principalmente carbonização, o que é o enxofre dela, o quanto não contamina a parte interna do motor. Então, a mesma coisa vale para os dois. Você está com uma gasolina aditivada, uma gasolina premium, muda 100% a motocicleta. E não é só a potência, pessoal, a durabilidade, a confiança. Tá? Dá um toque depois. Opa! Ele é ótimo. Ótimo. A gente, principalmente na parte de mineral, testava muito. É absurdo o quanto ele melhora, o quanto ele atua. Agora, se você trabalhar com óleo sintético de boa qualidade, já pode dar reação química, você está somando muito mais aditivo conforme ml que já está calculado. Se você falar para um engenheiro de empresa, eu trabalhei muito tempo com a Ipiranga, hoje trabalho com a Shell, o engenheiro que calcula o óleo ali certinho, ele fala para não usar, de forma alguma, mas em óleo com uma qualidade inferior, Militec, em testes, eles nem divulgavam isso, nada, mas ajudava, é bom pra caramba. Bom pra caramba. Opa! A soma de aditivo, eu tenho até um problema com isso, eu sou chato de trocar o tempo inteiro. Tanto aditivo que a gente tem por ml ali, as minhas motos, quando eu troco MT-09, a gente tem uma moto de pista, cara, eu trocava tanto que ela começou a patinar a embreagem. O próprio engenheiro da Shell, pô, você está trocando quanto? Eu, com 200 km ali. O cara, putz, isso está dando uma reação na embreagem, fizeram toda a análise ali, patinava mesmo. Daí era um excesso de aditivo que eu estava provocando ali. Então eu tive que prolongar pelo menos para 600, 800 km a troca. Tem tudo a ver. Ué, já? Você não passou 2? Um só? Não, se passou o pneu, eu não falei nada de pneu, pessoal. Pô, perdão, tava falando. Pessoal, depois até, só para não prolongar muito, porque eu sei que tem várias pessoas com alvará, né, que a mulher tá controlando ali. No final eu também paro pra gente ficar batendo papo, tudo aí, tá? O bom é trazer sempre a mulher, ela fica com sono, mas ela acredita. Pessoal, só passando para pneu, de novo, acho que a maior... aquela foto do Colin Edwards, quando ele falou para eu parar de ser vaca louca ali, acalmar, era bem naquela parte. Mas, falando de pneu, tem uma foto, já devia até ter trocado. Quando o Valentino veio, de novo, usando ele como exemplo, ele veio para cumprir uma tabela de fazer uma apresentação de 5 voltas. Só que o pneu, às vezes, que vem na motocicleta, principalmente a motocicleta japonesa esportiva, não vem de acordo com a performance da moto. A gente fala, vou comprar uma moto esportiva, vou me divertir na pista, ou não uso esportivo. Cara, o primeiro ponto, pneu. A maioria das vezes o pneu que vem é uma porcaria, parceria comercial, tá te colocando num risco enorme ali na utilização da moto. Quando ele veio, eu tinha feito a réplica da moto dele, na minha moto, toda a pintura, e outra R1 normal.
Única coisa na moto normal que eu tinha feito, trocado o pneu, que ele não ia poder andar na réplica, que eu tinha alterado vários componentes, tinha que ser original. Só que eu troquei o pneu da moto. Na hora que tirou a capa, se eu mostrar essa foto para vocês, a cara dele dando risada, a primeira coisa, ele não olhou nada do que eu fiz na moto, ele foi no pneu. Tem a foto dele pegando o pneu. Cara, pra gente, imagina, quando eu ando com uma moto normal de teste, lembra várias motos, Z750, quando lançaram, cara, eu perdia todos os comparativos nas duas rodas. A Kawasaki me chamou lá, tinha uma foto minha no dardo para ficar jogando ali, porque ela perdia de toda, e é verdade, perdia da Hornet, perdia da F800R, mais 50% por causa do pneu. O pneu era uma porcaria. Eu ia fazer exercício de teste de frenagem, tem que fazer pelo menos duas medições a 3 muito parecidas para tirar a média. Na Hornet eu freiei 3 vezes. Puta, uma deu 40,8, outra 41,5, outra 41. Puta, não precisei fazer mais nenhuma. Às vezes 750, a primeira frenagem que eu fiz, já travei de dianteira, quase fui de boca no chão, bati as pernas. Eu fiz 7 vezes para extrair 2 iguaizinhas ali, por causa de pneu. A CBR 2008, quando lançou a CBR 1000, putz, a Honda levou a gente com o Gilson Scuderia para uma pista para testar a moto. Moto fantástica, tudo, uma puta pista legal. O pneu que vinha, você não conseguia andar com a moto. Era o tempo inteiro, você ia frear e sair de frente, você entrava na curva, saía de traseira, era o tempo inteiro, vou cair. E a R1 também, a versão passada, a motocicleta, todo mundo falava, pô, já ficou muito atrás da Cava, da BM, mas se trocasse o pneu, a motocicleta melhorava 50%. E quando o Valentino viu e trocou o pneu, putz, ele fez, em vez de 5 voltas, fez um treino de 20 minutos, parou, tomou água, fez mais um treino de 15 minutos. Cara, pneu, para quem é moto, é tudo, cara. A gente relaxa mais o ombro, a gente tem a confiança. Um pneu bom, ele escapa, volta. O tempo inteiro ele está avisando, opa, está passando o limite. Pneu ruim, ele caiu, você nem viu, você nem sabe porque você caiu, você está de boca no chão. Então a primeira coisa, cara, busca um pneu de qualidade, busca marca boa, pneu, saiba o pneu que está na sua motocicleta. Já está vindo uma linha muito boa, já melhorou muito esse assunto, mas puta, lembra a Shred 2005, cara, Shred 1000. Os caras fizeram a moto, colocaram um BT-014, que era um pneu para Naked de 600. Era assassinato. Quantas pessoas não caíram com aquela moto? Puta, aquele pneu era um lixo, não dava para andar com a motocicleta. Eu lembro na matéria do Autosport, quem tem no YouTube até hoje, eu com uma amarela, 1000 cilindradas, não sei o que, eu me arrebentei aquele dia. E eu falei a matéria inteira, eu falei, cara, não consigo andar com a moto, escorrega o tempo inteiro e não sei o que, caí a 300 por hora, me arrebentei inteiro, a moto deu PT, explodiu a moto no guarda-reio por causa de pneu. Não dava para andar. E eu fiquei o dia inteiro falando, vai dar merda, e deu merda. Eu vou chegar nisso daqui. Ele falou de alterar a medida do pneu, pessoal. Eu já vou então adiantar. Você piora totalmente a motocicleta. A gente fez, vocês lembram a Shred até 750 em 96, veio com o pneu 190, depois em 2001 passou para o 180. Outra moto, quando a gente testava a Kazinski, bastante na época que a Kazinski estava dominando os 250, ela veio com o pneu 150. Em 2010, se não me engano, passou a vir com pneu 130. Ela até, em relação na época, Twister, eu lembro os comparativos que a gente fazia, Twister, a Phaser 250 e ela, putz, as duas tinham pneu 130, ela pneu 150. Cara, a gente tem essa mania, né? Nossa, pneu maiorzão, fica mais bonita a moto, somei a aderência. Só estraga, principalmente se a roda não está de acordo com aquele pneu. Você alterar e não alterar a roda, você deforma toda a banda de rodagem. Pensa que a curvatura do pneu que manda na velocidade de inclinação e estabilização da motocicleta. Quando você altera, você deforma completamente isso. Um pneu mais largo, quando corri de Super Teneré às 500 milhas, projeto maluco, a dianteira eu pus a roda de R1, a traseira é cardan. Eu tive que pôr um pneu mais largo. Ele ficava muito mais reto e chegava num ponto, deitava de uma vez. A moto lenta pra caramba de inclinação. A hora que chegava num ponto, ela caía. Levei um putachão, que tava falando de macacão, contando a história, foi por causa disso. Arrebentei o macacão, né? 2 na mesma semana, ela lembra bem. 2 atos na mesma semana, destruindo ali. Pessoal, mas você acaba com a motocicleta. No caso da Kazinski, quando a gente pediu ela para o teste, veio com pneu 130, a gente, caramba, mas não era 150? Foi estudar, e o Sung lá fora sempre saiu com 130, no Brasil vinha com 150 por causa disso. A gente levou para a pista, particularmente ela, para ver o que muda em alargar o pneu ou não. Daí coloca slalom, você com o Velox Performance, a gente tem todas as medições.
inclino 40 graus para um lado, para o outro lado vai inclinar mais 40, então alteração de 80 graus, qual que é a velocidade que eu consigo alterar essa mudança de trajetória, qual o tempo de estabilização para iniciar a inclinação para o outro lado, o tempo de exercício do slalom inteiro, depois a gente fez 0 a 100, retomada, velocidade e tempo de volta. Pneu mais largo piorou em tudo. Tudo. Piorou a estabilidade pra caramba. Motocicleta, principalmente mais baixa cilindrada, você soma peso, você demora para vencer mais a inércia, você mexe na relação. Ah, mas eu coloquei um 185,5, pus um 195,5. Pô, 55 é porcentagem em relação à largura do pneu. Você muda a motocicleta inteira. Salvo o 190, você trabalhar com 200 para moto esportiva hoje, que é programado para aquela moto, você, mais do que alargar, você está deixando ele mais bicudo. Para um uso esportivo, ela fica muito mais rápido. Tá? A orientação é sempre manter o pneu original ativado. Sim. Não, o pneu, a medida. Isso. No caso da Ninja, a Ninja 2015, ela, o Brasil dela é 140. E agora, o modelo 2017 está vindo 150. Você não viu se tem alteração da largura da roda também? Então, vê, porque às vezes muda a roda. Eu lembro a 750F da Suzuki, acho que vinha com pneu 160 ou 170. 160 e todo mundo colocava 180. Putz, quanto... Colocam, é que antigamente o 160 era difícil você ter uma gama de pneus bons, você tinha um pneu muito limitado, daí era igual na XJ, eu tive que correr com 180 também por falta de gama de pneu esportivo nas 500 milhas, e daí você somava em aderência, mas perdia em agilidade pra caramba. Hoje você tem pneu 160, fantástico, não deve, até quem gosta de Super Corsa, você tem até Super Corsa na medida 160, não tem mais desculpa para não usar, tá? Muda, parece besteira, muda completamente. Pessoal, pensa só na MotoGP esse ano. Era 16 polegadas e meia. Eu lembro que o ano passado eu falei com o Lin Jarvis, que é o chefe da Yamaha Racing, eu falando, pô, essas novas modificações, tudo. Ele falou, é que eles tinham acabado de fazer uma 2015, uma moto que era excelente. Tanto que em relação à Honda, a troca de marcha superou da Honda, que era imbatível. A moto estava, vocês viram ano passado quanto sobressaía a Yamaha. E quando ele falou das alterações, ele falou, puta, vamos ter que fazer até alteração de chassi e suspensão, porque muda, meia polegada fez isso aqui, mudava completamente a reação da motocicleta, distribuição de peso entre dianteira e traseira. Esse ano, a primeira vez que eu fui lá falar com ele, falei, e aí, o que teve que fazer de alteração? Isso falando com o Forcada, que é o chefe da equipe do Lorenzo, ele falou, não conseguimos fazer alteração, teve que construir uma motocicleta 100% nova por causa de meia polegada. Então, às vezes o engenheiro demora tanto, daí a gente vai lá e coloca, pô, não pega nada, põe do 180 pro 200, não é bem por aí, né? Boa noite. Opa. Em relação à calibragem, eu ouço muito dizer colocar maior na frente e menos atrás. Sendo que muita gente faz ao contrário, né? Bota mais atrás. A gente falando, até ia falar, bom, no bate-papo estou falando o capítulo inteiro, mas sobre calibragem, primeiro, pessoal, a importância da calibragem é essencial para a motocicleta. Vocês saem eu já vou chegar nesse ponto, mas vocês saem com a motocicleta semanalmente, só de final de semana, sempre calibra a motocicleta. Sair no sábado, vou sair no outro sábado, calibra no primeiro posto perto. Se você andar por mais de 5 minutos, gera atrito, vai gerar calor, altera a pressão do pneu, você vai calibrar errado. Mas sempre calibra. A pressão que manda em manter essa curvatura do pneu ali, agilidade. Falando em calibragem só, antes de chegar nessa daqui, a moto japonesa, eu trabalho para Michelin desde 2009 em testes. Vou para fora, volto o tempo inteiro para fazer teste. A gente fez uns 3 anos atrás, a calibragem numa moto europeia é um pouco mais baixa do que a japonesa. Por que disso? A gente levou em teste na pista. Eu não posso falar que a Michelin recomenda, mas eu estava lá e comprovei isso, que a Michelin Brasil tem que atender o manual da moto, mas calibragem um pouco mais murcha, não ultrapassar de 36 libras. Ali, o pneu aumentou 52% a mais de tração, em relação a 42 libras. 42 libras, pessoal, se calibrar com pneu frio, 40 libras é o máximo que o pneu quente consegue funcionar.
pensa que a carcaça ela tem que deformar o tempo inteiro. Vou frear a moto, entrei numa curva, peguei uma ondulação. Se a carcaça não deformar, na hora que você mais precisa exigir pressão, ela tem que deformar, porque ela deformando, ela absorve energia, aumenta a área de contato do pneu na hora que você mais precisa e depois volta. Você calibra com 42 libras o pneu, ele frio, a hora que ele esquenta, vai para um 45, 46 ali, o pneu está totalmente estufado. Você pegar qualquer ondulação, o pneu não absorve nada, começa a quicar assim, ela não absorve, vai perder a aderência muito mais fácil. Então uma recomendação, Leandro ali, nunca passar de 36 libras um pneu radial. Lógico, uma Big Trail, estou com carga, usar um 38 ali, caramba, vale, mas moto naked, moto esportiva, não ultrapassa disso, o pneu tem que funcionar, tem que deformar. No caso da calibragem mais baixa atrás, como curiosidade, tá? Um Power Cup que eu uso ou um Power Slick, eu gosto de usar mais ou menos 26 a 28 na dianteira, 20 a 22 na roda traseira. Na rua, uma moto, uma naked de rua, eu sempre gosto ali, 34 na dianteira, 32 libras no pneu traseiro, um pneu de rua. Isso porque toda vez onde a gente exerce mais carga e pressão no pneu traseiro, a variação de temperatura que você tem é muito maior no pneu traseiro do que no pneu dianteiro. No uso esportivo, não só em pista, na estrada, o tempo inteiro, você enfiando a mão ali, ela sofrendo carga. A variação, a temperatura vai para 80, 90 graus no pneu traseiro muito fácil, enquanto estabiliza muito entre 40 e 50 graus o pneu dianteiro. Por isso a gente calibra mais murcho para ter uma adequação, senão ele superaquece muito mais rápido, tá? Por isso. Opa! Pessoal, para quem usa como ferramenta de trabalho a moto, às vezes previne bastante, um reparo de pneu também vai te salvar, mas falando como fábrica de pneu, nenhuma vacina é recomendável por eles. Até o reparo por fora é para você terminar o passeio, mas nunca ser definitivo ali. Existe lá fora um reparo de pneu que é feito na parte interna do pneu, que é super adequado, mas aqui no Brasil a gente não teve. Eu já testei a vacina, funcionou na parte de prevenir, mas ela aumenta o peso, efeito giroscópico, desestabiliza bastante, desbalanceia a roda, então não é uma coisa adequada para usar. O macarrão eu utilizo direto, deixo na minha moto, nitrogênio, tudo, pô, no meio do passeio, você vai ficar na mão? Coloca, mas saiba que no efeito giroscópico, tudo que é feito de fora para dentro tende a cuspir e o pneu pode esvaziar de uma vez. Não recomenda ser definitivo o macarrão. Pneu radial furou, infelizmente, às vezes, puta, pneu novinho furou, é trocar, tem que trocar. Tá? Pessoal, só falar, tem algum pneu aqui? Não. Pessoal, falar, todo pneu ele na lateral, isso a gente batia muito lá em São Paulo. Promoção de pneu. Hoje a coisa mais cara que tem de manutenção preventiva é a troca do pneu. Puta, a gente fala de 600, 800, 1.500 reais a troca do pneu. Daí a gente vê uma promoção muito absurda ali. Vai na lateral, sempre na lateral do pneu vão ter 4 números pequenos. Vai estar lá 2310. Na 23ª semana de 2010 ele foi produzido. Tem 5 anos de validade. Chegar perto da validade, às vezes o cara está fazendo uma puta promoção, o pneu já está vencido. Sempre o pneu mais novo possível, tá? A borracha mais nova, a química, tem muita química ali, ela mais nova, vai ter muito mais elasticidade, muito mais aderência. Repara a validade do pneu antes de comprar. E pessoal, eu fiquei olhando as motos ali, Super Corsa, Power Cup, não vi nenhum Metzeler K3, mas pneu de competição para rua. Isso, vocês estão numa cidade quente, ainda não tem tanto problema, mas pneu de competição, ele precisa pelo menos 35 a 40 graus de temperatura para começar a te dar aderência. Se você sair no frio, tá com a moto super fria, sair a primeira curva, a chance de você cair é muito grande. Um pneu de rua, o maior compromisso do pneu de rua é manter uma versatilidade. Se você vai andar com a moto muito na rua, pensa, eu andei uma vez na Áustria, estava menos 12, é o mesmo pneu que eu andei já no asfalto aqui a 64. Então você tem que dar mais ou menos a mesma versatilidade, a mesma performance ali. Pô, quanto que ele desgasta e tem no final da vida também te garantir performance. O pneu de competição, qual que é o problema? Para quem só utiliza ele na rua, primeiro, choveu, 90 km por hora é a recomendação de vocês usarem. Não tem escoamento de água. A parte de carcaça, ela não suporta tanto impacto. É uma carcaça muito mais leve para performance, não suporta impacto. Ele demora mais para te garantir aderência e o desgaste, às vezes, pensa, vocês estarem utilizando Super Corsa, é excelente, pneu, Power Cup, excelente, mas
pô, não vou para a pista, você vai acabar com o pneu com 1.500 km, 2.000 km, sendo que você pode colocar, às vezes, um Pilot Power 3, você pode colocar um Sportec M7, vai te dar praticamente a mesma performance do que você está buscando para a rua, só que choveu, vai te dar uma performance excelente, vai durar 10.000 km e não 1.500 km. Então pensa, o que você espera da motocicleta? Você tem hoje um pneu, eu falo na Michelin que eu estou representando desde 2009, por opção. Hoje, para uma motocicleta, pneu radial 17, você tem 6 tipos de pneu para aquela moto. O que eu quero com a moto? Meu pai até brinca, puta, hoje é tudo fácil, né? Você pensa, o que eu quero fazer com a moto? Você tem a moto ideal, você tem o pneu ideal. Na época da 750 fora, era o mesmo pneu para ele ir para Interlagos, passear com a minha mãe e trabalhar. Hoje você quer durabilidade, você tem, você quer... eu ando de vez em quando na pista. Eu falei do Pilot Power 3, mas é um pneu que é 85% road, 15% ele já... Só 35 graus de inclinação, ele já vira slick. Ele já é um pneu voltado para track. Então você não tem como errar. Agora não cai... não sei como que é aqui o comércio, mas São Paulo tem muito pneu de 20 voltas de pista. Putz, o cara que, não sei se tem isso, por R$400, R$500. Cuidado com isso, porque só para vocês entenderem, quando a gente anda na pista rápido, o pneu ele tem um pouco de sílica, ele tem umas fases ali de ciclo dele. Quando você esquenta ele, se eu entro para o box, eu quero que aquele pneu me dê performance, eu coloco ali no cobertor, mantenho aquecido mais ou menos 70, 80 graus para sair com esse pneu. Se eu paro esse pneu, dei 20 voltas, o pneu está novo, 20 voltas está novo, mas guardei por 3 semanas, 1 mês, o pneu ficou duro. Eu vou para a pista 1,5 segundos mais lento, 1 segundo mais lento, o pneu já ficou duro. Puta, ele não está me dando performance. Daí, por causa de custo, R$400 eu coloco na moto. É um pneu de plástico, uma garoa, você vai levar um chão na certa. Então, cara, eu sei que é caro, mas pneu a gente não pode ser mão de vaca, não pode economizar. Porque vocês sabem muito bem, pô, quando você troca o pneu da moto, quanto ela não absorve de impacto, quanto ela não fica mais rápido. Pô, pneu quadrado, por mais que a gente goste de fazer curva, mais de 90% do tempo eu estou com a moto em linha reta. Hoje duplo composto tentar climatizar a performance num soft com um médio para te dar durabilidade, mas não consegue. O pneu chegou a ficar quadrado, dá aquele calo na inclinação. Resiste pra caramba, daqui a pouco passa de uma vez, a motocicleta estragou ela inteira. E tudo que é reação da roda traseira, às vezes manda pra dianteira. A gente fala, nossa, minha moto tá ruim de dianteira, suspensão. Tudo vem da traseira, a reação que a gente sente ali na frente, tá? Bom, só mostrar uma coisa aqui. Pessoal, pneu com cera, pneu frio, ó. Vamos ver aqui, ó. Muita gente já viu esse vídeo. Pessoal, tem muita gente que fala cera no pneu não existe. Eu estava, acho que 3 semanas atrás, estava lá na fábrica da Michelin de MotoGP, na França, acompanhando o desenvolvimento e tudo, e foi uma coisa que eu perguntei, o que é popularmente conhecido como cera de pneu? Na hora que fabrica o pneu para tirar ele da máquina, ele joga um desmoldante químico para não agredir a banda de rodagem na hora que você descola ele da máquina. Isso fica no pneu, não existe uma quilometragem para tirar, às vezes fala 100 km, às vezes aqui numa rua larga você dá 3 voltas para um lado, 3 voltas para o outro, acabou. Numa pista, metade de uma volta você tira a cera do pneu. É inclinar com progressividade. Mas saiba que existe. O pior acidente da minha vida em 10 anos para cá, felizmente o Brasil, motovelocidade, a gente sonha em ser piloto, mas é sempre um hobby. A gente investe, o único jeito de ser rico com a moto é você ser milionário, gastar muito dinheiro e baixar e ser rico, né? Porque infelizmente meu sonho era ser piloto, não consigo. Então eu tento hoje andar para me divertir, andar como trabalho e não cair. Putz, chega, já caí por umas 3 vidas aqui, eu tento não cair mais. Meus 3 acidentes em 10 anos piores cera no pneu. Entre um evento, troco o pneu da minha moto, eu batendo papo, subo na moto, caí dentro do box de Interlagos outro dia, quebrei o punho, estava falando com um cara que quebrou o punho aqui, agora há pouco lá. Eu quebrei o punho a 30 por hora dentro do box Interlagos e ter que pôr pino, parafuso, tudo por causa de cera do pneu. Cara, comprou a moto nova, trocou o pneu, vai com cuidado. E pretinho no pneu, é só na bordinha. Cara, o que mais agride a borracha do pneu, resseca ele inteiro e no efeito giroscópico vai escorrer para a banda de rodagem. A hora que você mais precisar, a moto vai escapar. Não, podemos. Opa! É só ela estava falando primeiro. Então, as mulheres primeiro.
Sim. Depende muito do modelo, né? O pneu hoje não é só borracha, não é o tipo, é a carcaça. Hoje o pneu tem vários desenvolvimentos para chegar nisso. Às vezes é o compromisso dele. Eu falei, mas tem para a mesma moto 6 tipos de pneu. Você monta em uma, monta na outra, muda. Não é mais instável aqui, mas se dá mais aderência em certos pontos. Tem que saber a característica do pneu. Pode ir. Opa, perdão, esqueci de você. Olha, parece mineiro, né? Dá uma tocadinha. É mineiro? Você anda em pista também ou só em... Não, eu falo da Michelin, mas adoro o Metzeler. O Sportec, tanto o M5, agora o M7, é um pneu que não é duplo composto, mas ele tem tensões diferentes da estrutura. Ele consegue ser mais rígido no meio para não ter tanta variação, trabalhar com uma temperatura menor e garantir mais durabilidade. A hora que você começa a inclinar, ele tem variações muito maiores ali para ter uma temperatura muito maior, deixar a borracha mais mole. É um pneu que na chuva ele é excelente, ele tem uma durabilidade muito boa e a parte de esportividade eu testei muito ele em Interlagos. Cara, consegui me divertir numa forma... Eu gosto, de novo, de pneu que você conversa com ele. Se você tem progressividade, você está solto no braço, começa a inclinar, você sente o pneu começa a escapar, ele volta, ele vai te avisando, você consegue melhorar a sua performance. Pneu ruim, você não sente, você vai de boca de uma vez. Esse pneu é excelente. O M7 já está num degrau acima, mas... Hoje você testa o Road 4. Fiz 3 pares com o Road 4 na minha moto. Eu tinha uma KTM, uma SMT, que eu usava para ir para o curso de pilotagem, mas virava e mexia a minha moto, tinha que fazer manutenção, trocar pneu, entrava com ela na pista. Eu fiz 8 mil quilômetros, eu troco sempre sobrando, não precisa matar a verruguinha do TWI, tá? Chegou perto ali, você já pode trocar, melhora bem ali. Eu fiz 8 mil e poucos quilômetros, eu mandava para análise, tinha cara que fazia 13, 14, 15 mil quilômetros. Eu trocava muito antes, mas era um pneu que eu usei na rodovia pra caramba, urbano, até a última gota da bateria. Muito, acabava com os lados dele, cara, andava na pista. É um pneu, lógico, é road, mas o tempo inteiro eu vinha com ele de lado, sabe, aquele pneu que você vai conversando, você consegue andar até acima do limite dele. Ele é muito bom em relação à esportividade também, só que dura numa utilização normal muito mais de 10 mil quilômetros. Então, opa, vai ele. É o seguinte, tem cara de piloto europeu louco, não tem? Olha, você vê esses caras lá na pista, eu vejo, sobe na moto. A gente vai fazer uma viagem Big Trail pela América do Sul e nós estamos pensando em colocar pneus 50% no off e 50% no off, sendo que a viagem vai ser 90% em asfalto. Ushuaia, vocês vão? Vamos em Atacama e Machu Picchu. Você viu que já estão asfaltando a maior parte lá, não está pegando tanto parte off-road ali. Aí a gente está vendo o pneu Redenal K60, não sei se você conhece. Meu tio usou ele, foi super bem, só saiba que você limita muito a aderência no asfalto e na chuva no asfalto. Você tem que andar muito mais lento, assim, como questão de segurança no asfalto, você tem que saber. Eu fui para a África uma vez, fazer um teste, uma aventura com a GS 800, eu usei um pneu, era o Anaki, o Karoo, que também assim, acho que era 50-50, e depois tem um 70-30, e usei fantástico. O que eu perdia no asfalto, a gente pegou uma chuva pra caramba, escorrega, você tem que andar sempre pianinho, mas me somou muito no off-road. Só vê no seu percurso, vou usar bastante off-road, porque saiba que você vai desgastar muito ali no asfalto e vai piorar muito a aderência. Você falar, putz, eu vou andar estradinha batida, sei lá, 300 km, o resto eu vou fazer 20 mil km de asfalto, supondo, uma coisa assim, às vezes não compensa se andar no 50-50. Vai muito do percurso. Falar, não, vou pegar bastante terra, vale muito a pena. Vale muito a pena. Só que desgasta, ali acaba no asfalto também. Tem um pneu, acho que é russo, também está vendendo em São Paulo, tem um monte de gente usando também, porque ele é mais duro, ele consegue dar durabilidade e é 50% off também. Imagina. Opa. Já. Você. Perdão. No meu caso, justamente esse processo da máquina. No caso,
Isso a gente fazia muito na competição. Às vezes, em cima da hora, puta, não deu tempo, cancelaram o warm-up. Geralmente eu coloco um pneu, entre no warm-up, eu dou 2 voltas para preparar ele para a corrida, só para tirar cera. Daí eu cancelava o warm-up. Tinha que andar com o pneu com cera, não vou sair, na época não tinha cobertor de pneu, nada. A gente lixava o pneu, tinha gente que jogava gasolina, mas depois que trabalhei com pneu, os caras nunca jogam gasolina no pneu para limpar, que você acaba com a borracha, você endurece ela pra caramba. A gente lixava um pouco. Funciona, mas putz, se você puder fazer isso na rua, você não está comendo borracha. Tudo que a gente quer é que ele dure mais, então não precisa lixar, tira ele na utilização. Tá? Alguém? Não, só para não passar, que o dianteiro geralmente não ultrapassa muito 33, 36 libras, ele vai funcionar. É mais o traseiro que, putz, manual manda 42, 44 libras. Eu lembro quando na Duas Rodas o editor era o Cícero Lima, muito tempo atrás, e ele falava, você tem que testar as motos na pista. A gente começou a fazer o ranking exatamente com a calibragem original que vem no manual. Falei, putz, você quer me matar ali? Ele falou, ele não entendia o quanto prejudicava. Levei ele na pista, a gente de novo com um aparelho, eu sou tão chato com calibrar, eu ando com calibrador na minha mochila do computador. Cara, eu preciso saber a calibragem está na moto. Calibragem é tudo. Até na MotoGP, para vocês entenderem, eu perguntei outro dia de calibragem, o cara me falou, mais ou menos eles medem em bar, né? 2.0 bar, mais ou menos na dianteira, 1.8, 1.9 na traseira, com pneu quente. Ele falou, mas isso não existe regra. A calibragem, quem usa na forma esportiva, vai de acordo com a motocicleta, entre uma equipe e outra customizável, vai de acordo com o piloto, de acordo com a temperatura do asfalto, mas você está uma pista que você precisa de estabilidade, agilidade, você sempre customiza um pouco para cima. O pneu um pouco mais cheio, a moto fica rápida, só que ela perde aderência. Você está em pista que você tem que frear muito, torcer a moto e exigir a aceleração, aquele punch, você precisa customizar para baixo. Então, ele falou, cada pista a gente tem essa regra e vai, dependendo da pista, da temperatura, customizando para cima e para baixo. Então, geralmente, o dianteiro está de acordo, mas o pneu traseiro, 40 e poucas libras, não funciona. Ele fica estufa, fica duro, ele tira todo o desenvolvimento. Tem até vídeo, eu não vou me prolongar muito nisso, mas eu mostraria o vídeo de desenvolvimento da carcaça, o quanto ela tem que alterar e voltar. Se você estufa ele inteiro, a carcaça parou de funcionar. Você deixa para elasticidade só da banda de rodagem, que é muito pequena. Pensa, tem várias situações, você entrou na curva, cheio de ondulação, pneu um pouco mais murcho, você vai sentir o guidão fazendo assim, ó, absorvendo isso. Pneu cheio, ela começa a quicar. A moto faz isso aqui, abre muito a trajetória. E ela escapa muito mais fácil. Opa. Com certeza, é lógico, a gente tem, na utilização normal, a gente vai ter nosso padrão, não varia tanto, mas principalmente pro lado esportivo, na Argentina, todo mundo falou, deu problema no pneu. Cara, eu via tanto a equipe, quanto a equipe da Michelin, quanto todas as equipes, louca por causa da variação de temperatura. É uma pista que não tem track, não é igual a Europa, que tem excesso de track, que é emborrachado. Lá não tinha borracha nenhuma, todos os pilotos falando, não teve nenhuma utilização na pista o ano inteiro. Primeiro dia, 57 graus. Daí, olha como que são as coisas. Não tinha aderência com temperatura alta. Quando você está com temperatura muito alta, um composto um pouco mais duro, uma calibragem mais dura para não destruir o pneu. Só que daí não tinha aderência. Quando você não tem aderência, você trabalha com um composto mais mole. Não conseguia fazer. Daí o Scott Reed até estourou uma banda lá de rodagem. No dia seguinte caiu para 33 graus. No segundo dia, no terceiro dia da corrida, 27 graus de temperatura de asfalto. Olha que loucura. Não conseguiam nem acertar a eletrônica da moto em relação a isso. Temperatura Interlagos. Semana passada eu estava entrando na cidade, um aluno meu indo treinar Interlagos com a moto. E ele é um cara que está andando e começando, mas ainda não tem experiência. Frio do caramba, tava tipo 7, 8 graus de manhãzinha. Um frio do caramba. Daí eu não fui direto para minha oficina, tive que fazer algumas coisas. Cheguei na oficina às 10 horas, liguei, falei para o meu mecânico, que é preparador dele, falei, cara, fala pro Edu
porque ele está com a cabeça do ritmo dele de andar com uma temperatura. Hoje a pista é um sabão, é perigosíssima, a calibragem tem que subir e ele saiba que vai ficar, que a gente se cobra muito, né? Pista fria, a gente 2 segundos mais lento, você se esforça pra caramba, sabendo, você não entende por quê. Se forçar, você cai. Eu falei, avisa ele pra ir com cuidado. Ele ligou, porra, por que não me ligou em 15 minutos? Eu acabei de destruir minha moto, levei um puta chão. Então, temperatura é essencial. Né? Opa! Eu falei com você que eu ia vir pro curso, pô. Sim. Aqui em Vitória. Eu com o carro do endereço e tudo. Eu falei com você, não. Caramba, escovinha, né? Não sei. De limpar água, sabão, limpar só. Porque eu falo às vezes muito de pretinho, às vezes a gente lava a moto em posto de gasolina. Meu, Solupan, pretinho, essas coisas, tudo pra carro. Não limpa, não deixa. Até no pneu eles jogam pra caramba que, putz, você dissolve toda a sujeira, mas agride demais a motocicleta. Melhor detergente limpar. Cadron? Escape. Só que em muitas situações a adição é proibido, estraga o motor. Não, eu já esqueci a primeira pergunta. Vamos para a segunda já, mas o escapamento, você trocar, isso é uma coisa que eu não falo nessas aulas, porque nesses palestras, porque tem cara de big trade, custom, esportiva, mas geralmente o escapamento, quando você troca, você está aumentando a saída de gases. Só que você tem que pensar que é um ciclo dentro do motor. Você tem a alimentação, a explosão e a saída. Eu estou em hoje dinamômetro e a gente faz vários testes com fabricantes também disso. Todo escape que a gente troca, só ponteira, às vezes a gente perde potência, às vezes a gente ganha 2 cavalos, a gente ganha 1 cavalo. Você colocando só a ponteira, por mais que a moto tenha uma sonda, lambda, ela não consegue se reprogramar para enriquecer a mistura, para te aproveitar principalmente aquele escapamento. Então você trabalha às vezes com uma temperatura um pouco mais alta. Um dos melhores até refrigeradores do motor é a entrada de combustível. Quando você empobrece isso, trabalha a temperatura alta, ela vai baixar a potência da motocicleta. Então o som, às vezes a retomada melhorou um pouquinho, você acha que a moto está andando mais, às vezes ela está piorando e você está desgastando muito mais. Quando vocês forem trocar o escapamento, tenta fazer a regrinha dos 3 ali. Troca o filtro também. Pensa que você está aumentando a liberação de gases. Ela vai ter que respirar melhor, puxar ar de acordo com aquela liberação. Se não reprogramar a injeção, você não aproveita. Às vezes, moto esportiva, só para vocês entenderem, eu coloco às vezes escapamento full. Veio outro dia 3 cavalos. Na hora que eu coloquei o Rapid Bike e o filtro, não é que o Rapid Bike ou o Power Commander é de preparação. Ele só oferece um recurso de alimentação adequada no motor. Veio 16 cavalos, só para você entender, quando eu coloquei, não é por causa do Rapid, porque se eu colocasse com o escape original, com o filtro original, não ganharia quase nada. É um ciclo que você tem que equalizar inteiro. Então, às vezes, só o escapamento, você só está, não prejudicando tanto, mas tem motos que prejudicam, tem motos até que trabalha tanto em alta temperatura dando o motor e você estoura o motor, mas se você equalizar a mistura um pouco mais rica, ela vai trabalhar numa temperatura mais baixa, vai aumentar muito mais a vida útil do motor, vai ficar mais econômica, você só adequa ela ali, tá? Frenagem, pessoal, se você está com um pneu bom, caramba, hoje, o ABS, putz, o quanto não propicia a gente frear até no meio da curva ali, o quanto a frenagem, lógico, você tem uma desaceleração, depende muito da utilização de cada um, mas sempre trabalha freio traseiro praticamente simultâneo com freio dianteiro. O desenvolvimento do freio combinado evoluiu para isso. Antes de você frear só o freio dianteiro, quantos a gente não desequilibra a motocicleta? O freio combinado, ela vai frear a motocicleta sempre equilibrando. O freio traseiro, às vezes, dependendo de uma moto esportiva, numa naked, ele não tem tanta capacidade de desaceleração da motocicleta, e sim de equilíbrio. Então, freio traseiro e dianteiro. Você vai frear, às vezes, muito mais forte, até fazer o começo da inclinação, soltando o freio, mas você faz o começo da inclinação de curva freando. Na chuva, não. Chuva é igual carregar um recém-nascido ali. Com ABS, putz, você pode confiar, pessoal, não trava. Os meus primeiros testes de ABS era entrar numa curva, mudar a direção da motocicleta com ela 100% inclinada,
ter que frear tudo. Vai contra nosso cérebro ali, caramba, não vai frear. E freia mesmo com a motocicleta aqui. Então, na chuva, até com ABS, aumentou muito a segurança, mas sempre com suavidade. Tentar desacelerar ao máximo a motocicleta em linha reta e vai soltando, inclinou, quase nada de carga de freio. Tudo suavidade, até na hora de soltar. Se você entrar na curva e solta o freio de uma vez, a motocicleta já desestabiliza. Suavidade. Eu adoro andar na chuva. Treino na chuva, eu vim do motocross, então quando chove na moto velocidade eu adoro. É um diferencial, porque o pessoal não está acostumado tanto com piso molhado, com falta de aderência. Eu treino bastante motocross, mas cara, suavidade, o tempo inteiro, é traçado. A chuva é você sair muito mais com o corpo para a motocicleta inclinar menos, é você ter muito mais progressividade no freio. A hora que a moto vai acelerar, cruzar aquela potência, você já trocar de marcha antes, é tudo mais progressivo e aproveitar a pista inteira. É uma aula até de traçado andar na chuva. Tá? Vamos lá? Equipamento pode mudar uma. Olha essa motinha, hein? Tá? Show de bola, quem? Pessoal, falar aqui só rápido, né? Não é tão importante. Estou vendo aqui o que aconteceu. Tombo de moto. Mostra o cotovelo ali, ó. Olha que gostoso, fica assim, já está sarando. E a mão, mostra a mão ali, ó, sem luva, toda costurada. Pessoal, já estamos indo para o final, falta 30%, só da palestra, vou tentar agilizar aqui. Mas, pessoal, infelizmente a gente nunca sabe o dia que vai cair, então, cara, se prepara sempre a ele. Eu brinquei com ele que ele não estava de luva, caramba, mas mais de 80% do acidente, primeira coisa que a gente faz é pôr a mão no chão. Você caiu, a mão vai primeiro no chão. Meu pai até fala, em ocorrência, falou sempre o cara que levou o tiro, o primeiro tiro é na mão. A gente até a bala, a gente tenta parar com a mão. O tempo inteiro é a mão no chão. Então, às vezes, motociclista, eu vi quem estava de macacão branco ali, acabou de levantar, ele chegou de macacão todo equipado, mas sem luva. Né? A mão, ele sabe o que eu estou falando. O quanto a gente depende da mão ali para fazer tudo vital, escovar o dente, tomar banho. Eu vou dar uns exemplos só para falar. Usa sempre luva. O que eu vou falar de equipamento, vou abranger geral aqui, mas espero que vocês levem adiante, mas, cara, vai dar um rolezinho de moto. Às vezes a gente, mas eu só vou ali, vamos do lado aqui na loja de moto, do lado de casa. Os piores acidentes estão no raio de 5 km da sua casa ou do trabalho, que é onde a gente sabe, tô em casa, né? Às vezes vocês andaram lá na BR igual uns loucos, arriscando a vida de vocês, mas está 100% focado, concentrado. A hora que você não aconteceu nada, chegou perto de casa, é aquela hora, cheguei em casa, né? Você relaxa. Não chegou, caramba, tem asfalto, é duro do mesmo jeito, cruzamento, passa carro. Então os piores acidentes estão no raio quilômetro aí muito próximo. Mas falando principalmente a função do capacete, quando a gente vai comprar um capacete, a gente coloca, se tiver justo, muitas vezes a gente confunde o equipamento com roupa casual. A gente quer buscar mais conforto. Cara, mas capacete tem que ser justo. A hora que você colocar ele justo na cabeça, pegar um número mais largo para ficar mais confortável, está errado. E pela Alpine eu recebo muitos testes de laboratório e tudo, mais de 400 quilos de impacto no nosso corpo, qualquer acidente de esquina aqui que você possa ter. Eu caí com aquela Red que eu falei, 2005 lá, amarela, eu levei um tombo, estava dando final da moto, mais 300 por hora, eu levei um tombo, fui pipocando a pista inteira, uns 150 metros. A hora que eu bati no muro de borracha, o capacete que eu usava era número 60. Hoje eu uso 58, troco espuma para ser mais... Aprendi na pior forma possível. A hora que eu bati no muro de borracha, o capacete virou ao contrário, quebrou meu nariz, arrebentou todo meu olho, eu usava aparelho, minha boca, parecia um Frankenstein. Em vez de proteger ele, que me machucou. O capacete tem que entrar justo. Faz assim na cabeça, se ele deslocar, ele está folgado, não pode entrar nem em ponta do dedo aqui, ele tem que pressionar a bochecha. É lógico, não é para dar dor de cabeça de tanto apertar. Hoje até tem marcas que você customiza o capacete conforme a cabeça de cada um de vocês. Perdão. Mas você pode trabalhar com uma espessura diferente na parte do crânio, na parte da bochecha, tá? Obrigado. Então, o capacete, aliás, às vezes passou 6 meses, ele perde também essa pressão da espuma. Você pode trocar essa espuma. Hoje, falando várias marcas, você tem a capacidade de customizar o capacete. Outra coisa, eu perdi um amigo em Bragança Paulista que andava de cross com a gente, saiu da casa dele para comprar pão na padaria. Saiu, mulher bateu na tornado dele,
putz, o capacete ele não tinha afivelado. Às vezes a gente, de novo, putz, só vou ali, não vou afivelar o capacete. Você pode estar com um capacete de 3,5 pau, melhor capacete do mundo ali, se não tiver afivelado, ele não fica na cabeça. Tudo que é impacto é liberado pelo corpo em ondas ali na extremidade, vai sair voando, tá? Pessoal, sempre afivela o capacete. Em relação a composto, plástico injetado, fibra convencional, fibra de carbono, o que utilizar? O plástico injetado é uma proteção hoje, um custo-benefício muito bom. Só que se você puder, hoje por 700, 800 reais, acho que mais ou menos isso, né? Você já tem um capacete de fibra convencional. O plástico injetado, quando você deixa cair no chão, ele deforma e recompõe muito rápido. Você pode ver que se cair no chão, ele parece uma bola de basquete. Às vezes você está recebendo impacto e levando outro contrário. Se bateu a cabeça, você já está recebendo impacto contrário. Tem vários casos de traumatismo craniano do outro lado do impacto por causa disso. Então, o capacete, o fibra convencional, quando você cai, você pode ver que ele cai, ele fica no chão. Ele dá aquela estilhaçada. O fibra de carbono, você vê que hoje, marca boa, já não utiliza mais só fibra de carbono. Até achar que nos anos 90 começou com capacete de fibra de carbono. Só que Europa, Japão, sempre eles levam em teste 5 impactos. Leva em consideração 5 impactos. Pensa, você caiu de moto, você bateu a cabeça uma vez no chão, você capotou, bateu a segunda, se desacordou, você às vezes bate 5 vezes a cabeça no chão forte. Qual que é a diferença do primeiro para o quinto impacto ali? O fibra de carbono era o melhor no primeiro impacto. Do primeiro para o segundo, a perda dele era absurda, do segundo para o terceiro era casca de ovo. O fibra convencional era o que mais mantinha a mesma resistência, que a função principal é receber um impacto localizado, distribui por toda a área de abrangência do capacete, a proteção interna flexível absorve essa energia. Até tem capacete bom pra caramba que racha. O cara manda, pô, nossa, meu capacete, gastei 3 pau e rachou. Cara, tá totalmente certo rachar. Chega uma energia tão grande que não consegue dissipar. A única forma de dissipar isso é quebrando para dissipar essa energia. Então, mais adequado fibra convencional. E hoje o tricomposto, só que sobe bastante o custo, ele tem praticamente a mesma proteção, às vezes até melhor, e baixa bastante o peso, mas nunca fibra de carbono no capacete inteiro, tá? Opa. Sim. Não, hoje, putz, você... o Durval, ele é uma figura, foi aluno nosso ali, mas até da parte de customização, às vezes você tem o crânio mais largo, a bochecha mais fina, tem cara que é bochechudo, tem o crânio microcéfalo ali, então por isso você customizar para ter a mesma pressão ideal, tanto na bochecha quanto na parte de crânio, isso é o mais adequado. Deixar folgado, é impressionante a violência que o capacete pode virar, tá? Sua nuca vai ficar famosa pra caramba. Ele ainda fala, ele abaixa pra você. Não. Putz, você olhou, cadê a Thaís? Depois ela podia passar um vídeo para ver o desenvolvimento, a função do isopor, a função de dissipação, a função do casco, a função... Cara, tudo é muito bem estudado. Um papelão com certeza não vai ser superior a isso, tá? Pessoal, é uma coisa que... meu pai, há 3 anos atrás, sofreu um acidente em Interlagos. Estava com um capacete desse, não é falando de marca, já usei Arai, fantástico, Shoei, fantástico, AGV tem coisa muito boa, tem coisa também que não é só porque está o 46 do Valentino que vai ser coisa boa, saiba muito o que comprar, mas o capacete chegou até a rachar, meu pai teve hemorragia cerebral, ficou mais uma semana na UTI. Às vezes a gente fala, putz, eu vou economizar, comprar capacete, não vou cair. A gente não sabe nunca disso. Meu pai tem lesão até hoje de coordenação motora, tudo usando um capacete top. A gente vai ver o dia de UTI, é mais de 10 mil reais o dia de UTI. Daí você vai falar, meu plano tem plano de saúde. Você vai ver que não cobre um monte de coisa do plano de saúde. Quantos capacetes você poderia ter comprado para salvar ali sua vida? E principalmente cabeça, cara, lesão... A melhor das hipóteses, a lesão é te atrapalhar para o resto da vida ali. Então não brinca com capacete. Pessoal, por último... E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu sabia que vocês iam gostar. Desculpa, tá? Porque não deu para poder filmar a palestra inteira. Vocês perceberam que
ela acabou do nada, mas a bateria não deu, a memória do cartão também não suportou, enfim, eu estou começando nessa brincadeira agora, espero poder evoluir com o tempo aí também, com a condição, se entrar, tá? Mas vou falar para vocês, fiquem tranquilos que as melhores coisas que foram abordadas, vocês participaram, ok? Ó, mais uma vez obrigado, tá galera? Quem tá chegando agora no canal aí, pô, se inscreve, se gostou também, bota aí seu curte aí, tá legal? E vamos debater, vamos discutir. Tô doido para trocar ideia com vocês aí sobre a palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, que na hora que ele tá mostrando lá no vídeo, ele tá falando, eu sei que o áudio ficou bom, mas de repente no visual vocês não conseguiram perceber alguma coisa que ele tava mostrando. Digita aí, faz a pergunta que eu tento explicar para vocês aí o que ele quis dizer, ok? Abraço para vocês aí, até o próximo vídeo. Bom galera, queria deixar aqui também, tá, agradecer aí por ter encontrado lá no curso, na palestra lá com o André, tá, que comprou a sua MT-03, parabéns André aí, espero que tenha gostado do curso também, falou meu irmão, salve, salve você. Galera, também quero deixar claro aqui também para vocês o seguinte, tá, nós temos aí um integrante do nosso canal, que é o Éder José, tá, e ele criou um grupo no WhatsApp aí, da Yamaha MT-03. Para quem tiver interesse aí de participar desse grupo aí do WhatsApp do Éder, que vai tratar de assuntos aí sobre manutenção da moto, troca de ideias, enfim, em geral, o contato é esse aqui, tá galera? É o 31, tá? 9879 50 58 4. Então vamos lá. 31 9879 50 58 4. Repetindo com vocês, beleza? 31 9879 50 58 4. Esse aí é o contato do Éder. Esse aí é só mandar um WhatsApp para ele dizendo que você quer entrar no grupo aí, tá? Da MT-03 aí do WhatsApp, ok, galera? Abraço também pro Adriani, pro Vinícius aí da Motomax e Yamaha aí de Guarapari. E pra galera aí, pras meninas aí que também trabalham com ele lá, que eu não lembro o nome, perdão, desculpa, pro gerente aí da loja aí, pra todos, enfim, aí, os colegas aí do New Hards também. Abração pra todos aí, abraço pra todos vocês aí também, tá galera? Tchau!